E Tomislau, agora vamos ouvir um pouquinho sobre a sua obra. Pode ler também um trechinho dos escravos, né, que deve ser forte, né, muito. E a poética, eu acredito que de poeta você deve ter alguma coisa, porque quando a gente descreve, sempre sai a alma, né? E nessa alma jorra linhas poéticas. Na minha ficção, eu me apego muito a fatos insólitos. Os fatos comuns não chamam atenção. Não adianta eu escrever se não tiver leitores. Esse é o meu posicionamento. E tem que ser interessante. Eu vou ler aqui um conto bem rápido. Aliás, meus contos são bem curtos. O nome desse conto se chama A Parte de Baixo. O bilhete dizia: cansei, tchau. Desapareceu sem deixar notícia ou rastro algum. E junto com o bilhete deixou também um livro onde fazia algumas anotações. Um misto de agenda e diário. Não um diário daqueles de antigamente, onde as moças escreviam o que lhe acontecia e suas opiniões. Não, ela não era nada disso. Eram anotações simples, tipo: às 12 horas, almoço com ex-colega da faculdade. E logo, em seguida, um saco. Nada tenho em comum com elas, ou com eles, ou se não, tenho que começar a escova. Tenho que comprar escova de dente. Thalita tinha 27 anos. Há 4 era funcionária de um banco, onde entrara por concurso e era gerente. Não tinha namorado fixo e morava com o irmão, mas moço e estudante de biologia marinha. Mal se falava, pois dificilmente se encontrava em casa. Tinham poucos amigos. Com eles, no final de semana, frequentava alguns barzinhos e aos domingos ia à praia. Raramente visitava as 2 primas. Trabalhava para ocupar o tempo, pois a herança deixada por seus pais era suficiente para viver a vida toda sem se preocupar com nada, desde que não esbanjasse. Ela só reclamava de uma coisa: do calor. Detestava o calor, o suor, o molhado pegajoso, as mãos úmidas e o cabelo pregado nas nucas. Detestava mais ainda, quando sentia as roupas íntimas se grudarem no seu corpo como se fossem enguias ou sanguessugas. Quando a parte de baixo da calcinha enrolava e assava as virilhas. Nos dias mais quentes, se trancava no quarto, ligava o ar-condicionado, baixava as persianas e nua se deixava embalar pelo frescor. Achava que era por causa do sol, detestava a temperatura abrasadora, que nos trópicos todos eram lentos e lânguidos. Quando o irmão retornou de viagem, na viagem de estudo que fazia em um barco de pesca, encontrou o bilhete. Procurou o porteiro do prédio onde morava e soube que 2 dias antes Thalita saíra de casa com 2 malas e pegara um táxi. Depois de ter recebido um telegrama do banco procurando por ela, e depois que de uma semana sem ter notícia, foi procurar a polícia. Mas essa também não achou nada. Nenhuma pista foi encontrada na estação rodoviária, no aeroporto ou em lugar algum. Era como se ela tivesse sumido nas asas do vento. Alguns anos depois, um outro táxi parou na porta da casa, e dela desceu uma mulher com 2 outras malas. Chamou o porteiro, mandou levar as malas para o apartamento 315,
que abriu com sua chave. Talita estava de volta, como que trazida por um tapete voador. Interrogado pelo irmão, pelos ex-colegas de emprego e pelos amigos, nunca revelou nada. Recompôs a vida, conseguiu outro emprego, com a mesma função, com o mesmo, agora em um banco particular. Mantinha os mesmos hábitos de antes, os barzinhos, a praia e as visitas às primas, agora ambas casadas. De vez em quando ia à casa dos tios. Sobre o que fez no tempo que eu estava desaparecido, permanecia muda. As únicas mudanças notadas pelos seus amigos era que agora estava mais solta, mais extrovertida, namorava mais e que estava gostando de tango. No dia do noivado do irmão, deram uma festa. Ela cuidou de tudo, da arrumação do apartamento, da comida, das bebidas. A festa ia alegre, como devem ser as festas de noivado. Em determinado momento, os noivos começaram a fazer plano para a lua de mel. Surgiram vários palpites, Bahia, Europa, Miami. Quando alguém sugeriu Mar del Plata, na Argentina, Talita disse que não servia. Lá nada há de extraordinário, anunciou os hotéis Costa Galana e o Sheraton, o Cassino Central e alguns linhos marinhos fedorentos. Aqui é melhor. A festa parou. Aí ela contou tudo. No dia que desapareceu, ela simplesmente pegou o dinheiro que tinha juntado de todos os seus salários e mais alguns que tinha tirado ao longo do tempo da herança deixada pelos pais, contratou um táxi em uma cidade vizinha, foi até o aeroporto de outra cidade, comprou passagem para o primeiro voo internacional que saía. Seu passaporte estava em dia e se viu em Buenos Aires. Por isso que ela gostava de tango. Lá morou durante todo o tempo que se ausentou. Quando se entediava, ia passear em Bariloche, em Santiago do Chile, em Montevidéu, em Mar del Plata. Explicou por que voltou. Buenos Aires é bom, mas em dezembro faz um calor danado. Pior do que aqui, pois não há vento ou brisa nenhuma. É verdade. Nós sentimos isso agora. O suor corre pelo corpo, a gente fica molhado, pegajosa, com as mãos úmidas e o cabelo colado na nuca. A calcinha gruda no corpo e a parte de baixo enrola e assa as virilhas. Uma pergunta, antes de irmos para as perguntas. Esse livro de Rose Cleide, você já falou, são diversos contos separados, né? Eles, assim, não tem entrelaçamento, não. Não tem entrelaçamento, não tem entrelaçamento. Muito interessante, bem diversificado, né? Porque, e realista. Olha, esse livro, foi alguns contos que eu publiquei no jornal, tá? Ah, legal. Aí eu fiz uma seleção, tá? Fiz uma seleção e publiquei aqueles que eu achei melhor, né? Esse livro, ele está esgotado. Aliás, todos os meus livros estão esgotados. Se você colocou para mim uma coisa São interessante. 54 livros que eu tenho, graças a Deus. E as publicações, ainda não tem nenhum aqui pelo Rio Grande do Norte, Não, né? teve Você colocou só um livro que eu devo ao meu grande amigo, que foi nosso companheiro Crispiniano Neto, lá da... eu estava com os originais do livro Padre Mota, ele soube e ele me procurou. Tá? O Padre Mota é um camarada, o meu tio foi prefeito de Mossoró durante 10 anos, quase 10 anos, faltou alguns meses para completar 10 anos. E no período da ditadura, quando meu pai estava preso, o governador do estado ficava hospedado na casa do meu avô, o prefeito de Mossoró
era tio de minha mãe e ninguém tinha coragem de enfrentar a polícia de Getúlio Vargas, Filinto Miller, que o pessoal chama Getúlio Vargas, é o pai dos pobres. Não, ele é causa da morte do meu pai e de muita gente. Foi a pior ditadura que o Brasil teve. Nem no regime colonial teve tanta barbárie como teve na ditadura de Getúlio Vargas. Aí todo mundo quer esconder isso. Por que esconder essas coisas da história do Brasil? Eu sofri nas mãos das duas ditaduras. O meu curso de economia, o meu curso de administração foi cassado pelo SNI. Porque eu não paguei as rodas do representante do SNI lá na Universidade da Cidade de São Paulo. As rodas do carro dele. Para se descontar, ele fez isso comigo. Mas também, ele morreu na Pindaíba, tá? E eu ainda estou vivo aqui, estou mangando da vida dele, tá? Pois bem, a simplicidade das coisas a gente vê quando faz as coisas. Tá? Não há como a gente querer rebuscar. Tá? Quando o Padre Mota, eu falei para vocês, foi prefeito de Mossoró durante quase 10 anos. Morreu pobre, sustentado pelo meu avô, pelo Mota Neto, meu primo, que era sobrinho dele também. Entendeu? E o detalhe, naquela época, homossexual era a imagem do cão. O sacristão lá era uma bichona, Raimundo Sacristão. Aí as senhoras da prefeitura, Carola lá foram falar com o padre para suspender Raimundo. Arranja um sacristão que eu suspendo. Aí arranjaram um. Já não demorou 3 dias. O padre demitiu, mandou chamar Raimundo Sacristão. E os Carola foram falar com ele. Mas o senhor está chamando um homem, um viadão, não sei o que. Não interessa o que ele faz com a bunda dele. Ele é um homem que sabe bater o sino da igreja, sabe limpar a igreja. Então, como sacristão, ele é ótimo. Então, venha. Quando Café Filho foi fugido, outra parte da história do Rio Grande do Norte, que ninguém fala daqui, fugido do DOPS, a primeira parada dele foi na casa do Padre Mota. Ficou escondido lá 3 dias. Depois passou uma semana na casa do Sr. Sebastião, que era o remendão do sapato lá de Mossoró. Entendeu? Quer dizer, ele não tinha nada a ver com isso. Meu nome é aquele que foi vice-prefeito de Mossoró, que era do Partido Comunista. Ele mora aqui em Natal, inclusive, agora. Capristano, tá? Antônio Capristano. Eu tenho um artigo dele sobre o Padre Mota, que não deu tempo de botar no livro. Mas o Gil está tremendo. Pois bem, aí o meu amigo foi lá e disse: você tem esse material? Eu digo: tenho, me dê aqui, eu vou publicar. O único livro que eu tenho publicado no Rio Grande do Norte. Né? Todos os meus livros são publicados fora, por editoras. Eu tenho um livro, que ele é ímpar. É um livro eminentemente técnico, Sistema de Custo para Hotéis. Foi lançado na época que o turismo explodiu no Brasil, os ensinos de turismo e ensino de hotelaria. No Brasil, foram vendidos 270 mil exemplares. Presta bem atenção, um livro eminentemente técnico. Hoje não vende quase nada, porque os custos de turismo desapareceram quase. Os cursos de hotelaria minguaram para desaparecer, deixaram de ser do modismo, né? Mas eu tenho uma coisa que eu me orgulho. Tem uma edição pirata em espanhol. Isso é um orgulho, tá?
Eu me lembro quando tinha aquelas figurinhas, os álbuns de figurinha, que tinha as figurinhas piratas, a gente ficava doido para encontrar. Pois bem, eu tenho um livro pirata. Pirateado. A capa é igual, o conteúdo, a tradução para espanhol, então isso é vendido na América Latina inteira, tá? Porque também o assunto é único.